Começando aqui agora a nossa gravação, vamos estar trazendo hoje a psicologia das vendas e como a maneira de pensar pode bloquear os nossos resultados de venda, pode bloquear o nosso crescimento, como o ambiente pode nos prejudicar, como as nossas crenças podem nos prejudicar, como as pessoas que estão à nossa volta podem nos prejudicar, como aquilo que nós estamos assistindo pode nos prejudicar. E a partir de agora, né, a partir de hoje, desse momento, eu quero que realmente vocês tenham uma mudança de chave, estejam aqui com a mente bem aberta, bem tranquila, porque em alguns momentos vocês podem achar até que estou sendo duro, mas não é dureza, vai ser realidade, vai ser o que o mercado exige. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto se a gente quiser um crescimento, se a gente quiser fazer algo diferente. Então, essa mentoria hoje ela não é para tratar só de vendas e marketing, não. A gente vai aprofundar a raiz dos problemas que você pode estar enfrentando, que está impedindo você de alcançar os resultados financeiros que você precisa ter, alcançar os clientes que você precisa alcançar, e a gente precisa entrar um pouco mais nessa psicologia das vendas, vocês entenderem como é que a mente do ser humano funciona tanto para tomar uma decisão de compra, assim como você costuma funcionar no que diz respeito a vendas. Então, a gente precisa debater muito bem esse tema. Vou deixar para quem está falando que vai precisar sair, eu vou deixar gravado, eu vou tentar disponibilizar essa gravação o mais rápido possível, não sei ao certo ao dia, certo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de tela e eu quero começar aqui o nosso tema. Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer a apresentação inteira e aí no final eu deixo aí, vocês podem ir mandando a pergunta. Quando vocês podem escrever nas perguntas que depois eu vou dar uma olhada no chat. Porque o que é que vai acontecer? Quando eu estiver na apresentação de tela, que eu vou mostrar para vocês, eu não vou conseguir ler as perguntas, certo? Então eu vou ter que ler as perguntas depois. Mas surgir alguma dúvida, já escreve no chat que assim que eu terminar a apresentação, eu vou ler todas as perguntas. O intuito aqui, de fato, é fazer com que vocês consigam expandir o máximo possível a mente de vocês, assim como também eu vou apresentar muitas tendências que nós vamos ter para vendas e marketing em 2024, quando a gente fala vendas online, né? Então, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que irão permanecer, outras coisas que vão mudar, o que que mais está conectando as pessoas, quais são os caminhos que estão sendo mais assertivos na hora de vender e eu vou estar passando aí para vocês pegarem uma atualização. Só para eu contextualizar uma coisa. Estamos chegando em um momento em que a maioria dos seus concorrentes, terapeutas, irão colocar o pé no freio. Só que as pessoas vão continuar com os problemas dela. Mesmo que vai ter ali a distração do Natal, a distração do Ano Novo, ela vai continuar carregando os problemas emocionais dela. E nem todo mundo está em contexto familiar favorável, nem todo mundo vai estar em uma situação emocional favorável, e o mercado pode ficar aberto para as possibilidades. Então, o meu recado para vocês é: não freiem no que vocês estiverem fazendo. É hora de acelerar, de produzir seus conteúdos. Eu sei que todo mundo tem aí sua rotina, vai ter suas festas, vai ter sua ceia, mas tenta antecipar essa produção de conteúdo, tenta deixar o Instagram já de uma maneira mais organizada, veja as campanhas turbinadas que vocês vão estar usando, de repente você pausar no Natal, no Ano Novo, mas é um momento que costuma ser bom para quem fica ativo, já que a maioria das pessoas vão colocar o pé no freio. Então, o meu recado para vocês é: sempre andem de contramão ao caminho que a maioria está fazendo, porque geralmente o resultado da maioria não é um resultado bom. Então, foi uma coisa que eu aprendi e eu quero que vocês aprendam também. Comece a andar na contramão do que a maioria das pessoas estão fazendo e os resultados vão ser diferentes dos resultados que a maioria das pessoas possuem, certo? Eu vou, à medida que eu for também passando conteúdo, eu vou querer também que vocês façam assim, algumas contribuições, se o tema está fazendo sentido para você, se o que eu estou falando se encaixa em alguma coisa que você está vivenciando, que é para eu sentir depois como é que nós estamos aqui, tá ok? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso compartilhamento de tela para a gente poder fazer um bate-papo aqui bem legal.
Pronto, vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela bem aí, tá? Faz um legalzinho aí que eu tô vendo algumas pessoas aqui. Aí, pronto, agora deu para ver. Então vamos lá. Novas tendências de vendas e marketing para terapeutas em 2024. É um tema que eu vou querer abordar hoje, que é essa questão das novas tendências. Mas antes de falar de tendências, nós iremos abordar sobre psicologia das vendas, para que vocês possam entender. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero que vocês entendam o seguinte: todo mundo tem um ponto de partida, e esse ponto de partida costuma ser muito pequeno. E o ser humano, ele tem uma dificuldade de ser visto começando. Ele já quer estar pronto, ele já quer estar em um nível diferente daquele nível que ele está. E aí, quando ele tem essa dificuldade, para poder ser visto começando, ele se bloqueia. Mas ninguém começa grande. Ninguém começa grande, a não ser que você já tenha vindo de uma família grande, estruturada, e você foi crescendo já dentro desse negócio, mas no que é o normal da nossa realidade é começar pequeno. Então, todo vendedor, ele começa do zero. Toda conta que a gente tem aí de negócios hoje na Eduz, e seja lá o que for, elas começam pequenas, elas começam do zero. Eu gosto sempre de falar como foi que eu dei o início, porque poucas pessoas teriam estado emocional suficiente para resistir ao longo do tempo sem ter resultado. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu estou trazendo aqui, nesse momento aqui, o meu início, que foi, essa aqui é a plataforma que a gente usa da Eduz, que é a plataforma pela qual vocês compram os nossos cursos, essa plataforma da Eduz. Eu resolvi começar no digital em 2019, e ao longo de um ano, nós tivemos um faturamento, um ano inteiro, tá? Um faturamento de R$ 3.236,10, sendo que de janeiro até setembro eu não fiz nenhuma única venda. E eu tinha decidido que entraria no digital. Só que me faltava conhecimento, me faltava um network poderoso, faltava habilidades necessárias para poder estabelecer venda, faltava um produto que realmente conseguisse conectar com as pessoas, mas eu estava lá, estava disposto a aprender. Andei muito tempo no caminho errado por querer andar só. E aí é um grande problema que nós temos, e eu sei que não é o problema de vocês aqui, pelo fato de vocês já estarem aqui, vocês já estão buscando conhecimento. Mas geralmente, quando a gente não tem resultado e não tem uma condição financeira favorável, nós queremos que as coisas aconteçam, que dê resultado, sem a gente ter base de conhecimento, e quando a gente tiver um retorno, aí agora a gente investe. Só que o caminho, ele é inverso. Primeiro você vai ralar, fazer o seu caminho por outros meios de ganho, para fazer os investimentos naquilo que você quer aprender e depois se posicionar. Então, eu tinha um problema sério de mentalidade no início da minha jornada, porque eu queria ir para o digital. Eu ficava olhando vídeos do YouTube, comprava alguma coisa que fosse mais barato para poder entender, mas não tinha um mentor, não tinha um direcionamento, não tinha uma oportunidade como essa de falar ao vivo com alguém que já percorreu o caminho. Simplesmente eu olhava Instagrams de pessoas que já tinham andado alguma trajetória, pegava aquelas dicas que essas pessoas iam dando e queria aplicar para a minha realidade sem entender nada do que estava acontecendo. Resultado, quanto será que foi? Eu não consigo nem mensurar, mas quanto será que foi que eu deixei de ganhar ao longo desses 9 meses por não entender a mentalidade do negócio, por não entender como é que faz algo crescer, algo prosperar, algo dar certo, simplesmente por querer inverter a ordem dos processos. E a principal base para a mudança é livros, pessoas, ambientes. Pessoas certas que têm o conhecimento necessário conseguem te dar a direção. E as coisas começaram a mudar para mim no final de 2019, tanto é que começou a sair alguns resultados depois que eu passei a ter um acompanhamento de um mentor. Eu entendi que não dava mais para ficar dando murro em ponta de faca e que se eu quisesse seguir nesse direcionamento, que era viver de fato, fazendo um trabalho na internet, que inicialmente eu comecei como personal e queria vender os programas de emagrecimento em casa, então eu precisei entender que se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não entendesse que eu precisava de direcionamento, que eu precisava de ambientes novos, que o que eu estava fazendo não estava gerando resultado, que eu precisava ser diferente, os resultados não iriam acontecer.
Então a gente segue na nossa jornada, continua trabalhando, e aqui a gente tem o resultado de, não é nem de 2020, tá? É de 2021. De 2021 até hoje, a gente já conseguiu fazer o faturamento de 1 milhão, 11 mil, R$ 32 e 28 centavos, porque as coisas começam a andar na hora que você muda a sua mentalidade, na hora que você encontra as pessoas certas, porque não tem como construir isso sozinho. Você precisa de direcionamento, você precisa de pessoas que te conectam a outras pessoas e essas ligações, elas são fundamentais. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, não é para querer falar, porra, tô bacana, tô legalzão. Não, eu quero mostrar para vocês que tudo tem um começo e na hora que você acerta, muitas vezes você vai compensar tudo aquilo que você fez lá atrás que parecia que não estava dando resultado. Porque essa construção lá atrás, essa mudança de mentalidade, tanto de coisa que eu fiz que não deu resultado nenhum, estava me construindo, fazendo com que eu conseguisse criar a resistência e a casca necessária para não desistir, para não desanimar. Então, às vezes, é melhor começar com as coisas parecendo que não estão dando certo, do que ter aqueles pequenos resultados e daqui a pouco você acabar se frustrando no caminho e não ter criado a resistência necessária. Então, foi isso que aconteceu ao longo do processo. Demorei demais para poder tomar uma atitude, para poder entender que sem conhecimento, sem estar conectado a outras pessoas, sem livros e sem ambientes adequados, os resultados não iriam acontecer. Então, quer resultado? Livros, ambientes, pessoas. Isso vai te dar uma vantagem competitiva e tempo de maturação das coisas. Aí vem a pergunta para vocês: quantos de vocês suportariam ficar 10 meses trabalhando sem ver um único centavo na internet? Você aguentaria postar, mostrar o seu serviço, tentar convencer as pessoas e passaria 10, 9 meses, né? 9 meses sem conseguir ter um resultado aparente. Então, poucas pessoas resistem a isso. Eu consegui resistir a esse tempo. E eu chamo vocês também a terem resistência. Quer dizer que vocês vão passar o tempo que eu passei para poder ter resultado? Não, não vai. Porque vocês estão aqui para encurtar a curva do tempo. Vocês já estão aqui um passo à frente daquele passo que eu estava dando, porque vocês estão parando para ouvir quem trilhou um pedaço do caminho. Assim como eu continuo trilhando e buscando conhecimento e buscando estar conectados com pessoas que já fizeram a trajetória maior do que eu fiz. Porque isso aqui, 1 milhão, tem produtores digitais que fazem um mês, ou até mais do que isso. E aí a minha mente precisa chegar em como que essas pessoas fazem isso, quais são os ambientes que elas estão, qual o conhecimento que ela tem. Então eu não paro de fazer cursos, não paro de fazer mentorias por conta disso. Inclusive, eu estava reparando, o nosso mestre, o Jair, esses dias ele estava em Portugal, não sei se vocês viram, mas ele estava em Portugal participando de um congresso. Então, um professor com a bagagem que tem, com toda a experiência, volta e meia está sentado no banco do aprendiz para poder se desenvolver, entendendo que e sinalizando que precisamos evoluir constantemente. Então, nunca se acomodem em um determinado lugar, porque a gente precisa estar em constante evolução. O ser humano, ele é totalmente capaz de transformar a sua realidade. Mas toda mudança de realidade, ela começa inicialmente na nossa mente. É onde começa tudo. A sua mente vai determinar para onde você está indo. Porque tudo que já foi criado nessa terra, primeiro foi criado na mente de alguém. Para nós estarmos aqui agora nessa reunião, conectado à internet, aqui possibilitando fazer uma reunião, alguém teve que pensar isso antes de se tornar uma realidade. Primeiro se pensa, depois se cria. Então, o que que eu estou pensando? Qual é a realidade que eu estou criando para a minha vida? Então, o que que eu penso dentro daquilo que eu penso é a realidade que eu vou começar a desenvolver para a minha vida. Então, o que é que eu preciso entender? Eu tenho um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação gera um resultado. Se quiser anotar isso, anota. Eu tenho um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação gera um resultado. Então, tudo que está em sua volta hoje, todos os resultados que você tem em todas as áreas da sua vida,
eles partiram de um pensamento que você nutriu e o tipo de pensamento que você teve foi te gerando sentimentos, que gerou ações, que gerou resultados. O tempo todo esse ciclo. E aí o que que acontece? Quando os meus pensamentos eles têm uma linha positiva, automaticamente meus sentimentos também são positivos, minhas ações também serão positivas e assim os meus resultados serão positivos. Quando os meus pensamentos eles são de limitação, de frustração, de não posso, não consigo, não vai dar certo, automaticamente eu vou ter sentimentos ruins e as minhas ações também elas vão ser ações fracas, sem potencial para dar resultado e automaticamente eu vou ter resultados ruins. Então é isso que a gente enxerga dentro da psicologia das vendas. O que difere um vendedor de sucesso para um vendedor que não consegue atingir os resultados financeiros que gostaria ou não atingir as suas metas, na maioria das vezes é uma mudança de mentalidade. É uma mentalidade diferente que as pessoas que têm resultado têm e que as que não têm resultado não têm. E isso foi comprovado através de um estudo realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse estudo ele foi feito com 16 mil vendedores e mostrou que as qualidades psicológicas são determinantes para o sucesso nas vendas. E isso tem tudo a ver com o que eu e o Henrique trabalhamos, que é vendas e marketing para terapeuta. Então, as tuas qualidades psicológicas estão influenciando diretamente os seus resultados no que diz respeito a vender terapia, e vocês vão entender um pouco mais à frente dessa apresentação como a tua mente pode estar te sabotando. E se você estiver achando que está no processo de sabotagem, você vai escrever que depois a gente vai dar uma olhada em qual é a maneira que vocês enxergam. Então, primeira coisa que uma pessoa que ela vai ser um bom vendedor, e se coloquem nessa condição. Se você ainda é uma pessoa que está aqui e não consegue enxergar que você é um vendedor, provavelmente você está com a agenda vazia. Muito provável. Porque não existe vaga de emprego para terapeuta. Não existe. Com raríssimas exceções de alguma prefeitura que pode abrir alguma oportunidade ou algum tipo de associação. Mas nada que vai te dar ganhos expressivos. Só as vendas, o empreendedorismo que vai poder fazer com que você cresça, que você escale, que você viva da sua missão, que você consiga prosperar dentro dela. Então, só empreender, só vender que vai fazer com que você possa chegar. E se a palavra venda, e eu estou falando muito a palavra venda, que é para sentir o quanto que isso te incomoda. Se na hora que eu falo você tem que vender, se isso dentro de você gera um incômodo, opa, sinal de alerta. Sinal de alerta. Você está com crenças, você está com bloqueios, você vai precisar ter uma mudança significativa de mentalidade. Então você tem que vender. Se isso, na hora que você fala, na hora que eu falo, você tem que vender. Se isso para você soa de uma maneira ruim, de uma maneira como se fosse leviano, ou como se fosse colocar o dinheiro à frente da missão, se sente, se algum sentimento desse desperta em você, sinal de alerta gravíssimo. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você está pensando da maneira errada. Porque quanto mais você vende, mais vidas você transforma, mais você transforma a sua realidade, mais você transforma a realidade da sua família, mais feliz você fica, mais você vai conseguir se dedicar à terapia, mais você vai conseguir ter realização naquilo que você quer, mais a sua autoimagem vai modificar. Então, muitos mais resultados você vai conseguir ter simplesmente por estar vendendo mais, por estar atingindo mais pessoas. Olha só, mais uma vez, eu sempre gosto de usar o exemplo do nosso mestre Jair, porque é uma referência para todos nós aqui. Então, imagine se ele tivesse se resumido a ficar com a primeira turma, que eu sou da primeira turma. E falar assim, não, eu vou ficar com a primeira turma de 40, uma turma pequena, não vou expandir. Ele não teria prosperado na vida dele e não teria transbordado tanto na vida de outras pessoas, porque olha o tanto de transbordo que tem pelo fato dele ter cada vez mais terapeutas. Olha os transbordos que vai acontecendo. Ele transbordou na minha vida, que eu transbordo na vida de um cliente, que o cliente tem a realização pessoal dele em casa, a família dele muda, as pessoas em volta. Vocês estão entendendo como isso vai ramificando?
E a gente só consegue fazer isso através das vendas? Porque se você fala, eu vou viver de filantropia, eu só vou fazer a terapia de graça, isso para mim é confortável. Você vai ficar do tamanho de uma formiga. Por quê? Primeiro, você vai ter que viver de outra coisa. Você vai ter que falar assim: eu vou viver de outra coisa. Depois, de onde é que você vai tirar os recursos para você continuar aprendendo, aprimorando? De onde é que você vai tirar os recursos para viver e ter a felicidade que você quer, que você merece, que você precisa, para você, de alguma forma, sentir-se recompensado por tudo aquilo que você está fazendo? Então, empreender, vender é transbordar na vida das pessoas. Ninguém aqui está vendendo mentiras, ilusões, drogas ou coisas que vão fazer mal para a vida das pessoas. Vendemos transformações. Vendemos aquilo que nós desejamos para a nossa vida: paz, tranquilidade, harmonia. Tantas coisas maravilhosas nós estamos vendendo. Quantas coisas maravilhosas essas pessoas que estão adquirindo o nosso serviço estão tendo. Então, isso é importante. Preciso movimentar a mola do mundo. Nós precisamos fazer parte dessas engrenagens e não temos como não ligar para isso. É extremamente importante. Precisamos estar conectados com aquilo que vai fazer com que mais pessoas se conectem àquela missão que nós escolhemos para a nossa vida. Então, eu tenho aqui 80% dos vendedores pensam de maneira errada, e nós estamos falando de vendedores que têm na sua carteira profissional a profissão vendedor. Na maioria tem pouco sucesso porque tem uma mentalidade errada, e a gente traz isso também dentro do contexto do terapeuta. Primeiro, a grande maioria dos terapeutas só descobriram que teriam que aprender a vender depois que formaram. A maioria não sabiam. E eu fiz uma pesquisa dentro do meu Instagram e pedi para marcar as pessoas que sabiam antes de entrar, as que descobriram durante o curso e as que descobriram só depois que formaram. E eu posso estender essa pergunta aqui para vocês, e aí vocês respondem. Quando foi que vocês descobriram que precisariam ser vendedores para ser bem-sucedido na terapia? Antes de fazer o curso, durante o curso ou depois que terminou o curso? Para eu ver se vai repetir aquilo que eu vi lá no meu Instagram. E aí vem uma questão. Vocês estão aqui, vocês já sabem. E quantas pessoas estão lá fora que não têm a mínima noção que enquanto não aprender a vender, não vai conseguir dar o passo que precisa à frente? Que vão continuar nesse mundo de inocência, e nessa inocência vai continuar com pensamento negativo, que vai continuar com sentimentos negativos, com ações negativas e resultados negativos, até o ponto de desistir e começar a dizer que a culpa é da terapia. Tem terapeuta demais. As pessoas não querem fazer terapia, e todas essas desculpas que nós contamos para nós mesmos para justificar o nosso fracasso. Então, uma das coisas que mais nos faz crescer é identificar quando estamos fracassando e que precisamos mudar. Quando o cliente não vem, é um sinal de que eu preciso melhorar. Não é o cliente que muda, sou eu que mudo, porque os clientes estão aí, eles vão continuar existindo e em números cada vez maiores, ainda mais com a necessidade cada vez maior que nós temos de terapia. Então, o problema não é a terapia. O problema não é que tem formado demais. O problema sou eu, que não estou conseguindo ser atraente o suficiente para que esses clientes possam chegar. Então, esse é o primeiro ponto da mudança. Por que que eu não estou sendo atraente o suficiente? Eu preciso ter esta mudança de mentalidade, porque se eu não mudo a minha mentalidade, eu não consigo também fazer um trabalho aqui fora, e eu vou avançar um pouco mais para vocês poderem entenderem isso. Então, 80% dos vendedores estão pensando da maneira errada, e provavelmente o terapeuta também está nesse mesmo número, ou até mais, porque eu estou falando aqui de terapeuta, de vendedores que têm em sua profissão realmente vendas, são vendedores. E 80% deles, segundo estudos, estão pensando da maneira errada. E como é que a gente vê o terapeuta? Estou cansado de apresentar o meu serviço. Onde é que a gente percebe a maior fragilidade, o pensamento errado do terapeuta? Ah, eu estou cansado de apresentar meu serviço. Às vezes você vai para a sessão de alto impacto, aí você recebe um não, dois, três, quatro. O que que você começa a dizer? Ó, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou frustrado. É uma palavra que o terapeuta adora, não sei por quê, mas eu ouço tanto.
Então, assim, eu tenho ficado, assim, abismado com tanto de coisa que eu ouço ao decorrer do caminho. E a palavra frustração é muito recorrente na vida dos terapeutas. E se você tem esse pensamento e essa fala está caminhando junto com você, comece a colocá-la de lado agora e não use mais, tá? Porque essa frustração, que a maioria das vezes as pessoas estão dizendo, são situações natural do processo. Mas como ela não entende aquilo como algo que é natural do processo, ela gera frustração, essa frustração gera um sentimento, gera uma ação negativa, gera um resultado ruim, entra nesse ciclo e nunca mais sai, até desistir da profissão. E ninguém está aqui para poder desistir da profissão. Ninguém está aqui tirando o seu dia de hoje, agora 19h30, para desistir da profissão, nem para continuar agindo e pensando da mesma forma. Todo mundo está aqui para fazer uma virada de chave. Vamos fazer essa virada de chave e os resultados, eles irão precisar acontecer. Então, vamos seguir aquilo que a gente precisa fazer com entendimento, com sabedoria. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Deixa eu só rapidinho aqui, só vou abrir o portal aqui para minha esposa e volto agora. Pronto, deixa eu passar para o próximo. Então, o que que acontece? Pessoas com autoimagem positiva não têm medo de levar o temido não. Pessoas com autoimagem positiva não têm medo de levar o temido não. O que que acontece? Quando a gente recebe um não, automaticamente, na nossa mente, entra os dois maiores medos dos seres humanos. Ou um dos maiores medos, dois dos maiores medos. O ser humano tem medo de rejeição e o ser humano tem medo de crítica. Estão entre os maiores medos do ser humano. E quando ele recebe um não, automaticamente, na sua mente, nasce esses dois medos. E o que que esses dois medos estão querendo dizer? Primeiro, quando eu recebo um não, o que que eu entendo? Fui rejeitado pelo cliente. Nasce aqui o medo da rejeição. O outro é a crítica. Não fechei a venda. Serei criticado pelas pessoas que esperam algo de mim. Então, quantos de vocês entraram aí no mundo da terapia e começou, de certa forma, a ser criticado? De repente, por alguém da família, pelos amigos, e as pessoas duvidando se você vai dar resultado ou não. E o quanto que isso te afetou. Porque o que as pessoas estão pensando, não tem problema. Mas como isso te afeta, faz total diferença. Total diferença. Se você se incomoda em receber não, você se sente rejeitado pelo cliente, ou você não fecha a venda e você espera que as pessoas te critiquem e isso te afeta, automaticamente o teu processo todo de crescimento e de vendas ele vai ser comprometido, porque não vai haver ali a possibilidade de você continuar progredindo e eu vou explicar por quê através do cérebro reptiliano. Por que que você não vai conseguir avançar? Por que que você vai se bloquear? Além disso, nós temos um termostato financeiro. Dentro de cada um de nós existe uma percepção de valor, de quanto que a gente merece ganhar. Isso é interno, mas isso é real. Nós temos internamente até quanto nós acreditamos que podemos ganhar. E o tempo que nós passamos recebendo uma determinada faixa salarial, ele é muito determinante nessa maneira que nós enxergamos. Por exemplo, antes de entender toda essa questão de mente, de mudança de mentalidade, quando eu passava, de fato, dificuldade, né? Que para quem me acompanha há mais tempo sabe, até fome eu passei durante muito tempo na minha vida, de escassez máxima. Quando eu passei no concurso da Polícia Militar, para mim é como se eu tivesse ficado rico.
Porque você pega alguém que tem escassez de tudo na vida, você começa a ter um salário fixo para essa pessoa pode comprar uma casa, pode comprar um carro, eu pensei que eu estava rico. E aí meu termostato financeiro, ele bloqueou naquele valor que eu estava ganhando. E passou assim durante muito tempo. Então podia até subir um pouquinho mais, mas era sempre dentro daquele limiar. Só que eu não entendia que era a minha mente que fazia aquilo. Eu não entendia que era a mente, que vinha da mente, porque não tinha base nenhuma de conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje, que todo mundo aqui tem, todo mundo aqui é terapeuta. Mas existia ali, eu não saía daquela faixa. E muito acomodado. Então, no mês que eu fazia algumas extras e me dava ali que me colocava naquela faixa que eu estava acostumado, o restante do mês todo eu ia ficar sossegado, mesmo que eu tivesse tempo para poder fazer outras coisas, porque a minha mente estava padronizada naquela faixa. Isso começa a mudar quando eu passo a estudar um pouco mais, você vai amadurecendo. Comecei a ter contato com pessoas que pensavam e agiam diferente, então, um ambiente de estudo. Então, um ambiente, do mesmo jeito que ele te trava, ele te coloca lá na frente. E aí, quando eu começo a entender mais o funcionamento da mente, como é que funciona, eu passei, primeiramente, antes de fazer a terapia, eu me tornei coach. E aí você começa a entender que existe sim crenças, que existe o bloqueio que ocorre através dos traumas, que existe esse termostato financeiro que a gente não consegue romper. Inclusive, teve até uma aula com o Jair, acho que foi uma gravação que eu fiz, que eu falei com ele, que eu cheguei no. Isso depois já da TRG, tá? Depois da TRG, muita coisa mudou. A minha realidade mudou muito, né? A ajuda do coach e a TRG principalmente. Só que eu cheguei num patamar que eu estava estabilizado nos R$ 15.000. E subi um pouquinho, aí descia. Se no mês ia em 16, no outro mês ia para 14 e ficou muito tempo dessa forma. E aí na época a gente ainda tinha, né? Os alunos tinham ainda mais uma possibilidade de ter um contato mais próximo com o Jair, coisa que é impossível hoje, pela quantidade de alunos que tem. Então, mandei uma mensagem para Jair, falei isso, falei, Jair, eu não sei, tem alguma coisa que me bloqueia. Toda vez se eu vou, se esse mês ele vai um pouquinho mais, no outro mês desce. Fica sempre essa oscilação. Por mais que eu me movimente, parece que eu sempre estou nesse platô aqui. E aí ele falou: faça um reprocessamento temático, e eu sou muito bom de fazer autorreprocessamento. Eu mesmo me reprocessei. Depois que eu fiz algumas terapias com a Ariel e fiz depois com algumas agora, recentemente com a Priscila. Mas eu fiz tudo de autorreprocessamento. Eu mesmo ia fazendo os meus temáticos, cronológico, tudo. E aí ele falou: veja essa questão, faça um temático, veja onde que você está se bloqueando, se veja sem conseguir romper. Então fui começando a fazer esse autorreprocessamento. Trabalhei isso também depois com o Ariel, chamei o Ariel que fez 3 sessões comigo, falei: "Velho, vamos bater nesse tema aqui que tem alguma coisa acontecendo." E depois de um tempo, claro que não foi, fez aqui e logo no mês seguinte, não, mas eu já comecei a perceber que existiam bloqueios que estavam vindo e que esses bloqueios começaram a ser superados. Mas isso vem de quê? Da inquietação, de não estar satisfeito da maneira que estavam sendo conduzidas as coisas. E às vezes a gente está pensando que o processo ele tem que ser duro, que ele tem que ser sofrido, que ele tem que ser. Por quê? Como eu vim de uma realidade muito difícil, onde tudo realmente tinha que ser na base da luta, na base do esforço, sem saber o que comer no dia seguinte, às vezes você carrega isso. E aí, mesmo que a sua vida tenha mudado, você ainda fica com aquela questão do guerreiro, né, que tentou estar lutando contra alguém, ou contra um sistema, ou contra alguma coisa. Aí eu sou o guerreiro, sou o guerreiro. Então eu achava bonito isso, né? Sou guerreiro, sou muito ocupado, não tenho tempo para nada, porque tudo é na base da luta. Olha os códigos que a gente está jogando para a mente. Olha os códigos que a gente está jogando para a mente. E aqui passando, aí tem o seguinte: todo mundo já estudou isso aqui. Talvez vocês não tenham tido a percepção que eu vou passar para vocês agora. Mas o que que o cérebro reptiliano quer? Nos manter protegido e nos manter vivo. Fato, né? Vai regular ali nossas funções instintivas, regula o nosso equilíbrio.
e garante, acima de tudo, a nossa sobrevivência, nos livrando dos perigos da vida. Essa é a função básica do cérebro reptiliano. E aí o que que acontece? Você se torna terapeuta, você descobre que vai precisar vender, só que como provavelmente você não era um vendedor, ou não era vendedor da internet, pelo menos, ou não era um vendedor de serviço, você não entende que a maioria das vezes você vai ouvir não. Que o não já faz parte do vendedor. A pessoa que é vendedora nata, ela já sabe que a maioria das vezes ela vai ter não. Só que o não é para ela. O não é para o produto. Não é você que está sendo negado, não é você que está sendo criticado, é o seu produto. A pessoa não está no momento de compra dela. Nem toda loja que você passa, que você entra, você compra alguma coisa. E a mesma coisa é o comportamento do consumidor com relação à terapia. O comportamento do consumidor, ele é o que é. Então, a maioria das vezes, nós vamos ter um não como resposta. E aí, como a sua interpretação do não está voltada para o medo, para a rejeição, para o abandono, para a crítica, o que que esse cérebro vai fazer? Temos que evitar que esta pessoa receba não, para que ela não se frustre, para que ela se resguarde de alguma forma. E aqui, o que que você faz para você se livrar do medo de não? Muitas vezes você vai disfarçar que está fazendo alguma coisa. Como é que é isso? Às vezes você vai vir aqui para aula e aí eu vou te falar, mostrar um bocado de coisa. Quando for amanhã, você não vai colocar nada em prática. Mas você vai ter conseguir se satisfazer de algum ponto de vista e falar: não, eu estive lá, pelo menos eu estava assistindo, eu estou buscando fazer. É a pessoa que entra no curso e ela vai ver o curso duas, três, quatro vezes, porque diz que não está pronto o suficiente. Olha, eu vou assistir o curso de novo, porque eu ainda não estou pronto o suficiente. É a pessoa que fala: ó, essa semana eu não fiz nada do que eu precisava fazer, tudo que for colocar você diante de alguém, diante do cliente, que vai colocar você à prova. Essa pessoa ela começa a fugir. Porque esse cérebro reptiliano dela está protegendo ela das situações. Mesmo que a tua parte racional está entendendo que você precisava ir, é o reptiliano que vai tomar conta. Então, eu tenho que negociar com ele. É com ele que eu vou negociar. E aí eu tenho que começar a mudar e ver a minha concepção. Hoje, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não tenho medo de tomar não. Não tenho medo de fazer nenhum tipo de oferta. Não tenho medo de aparecer no Instagram. Isso para mim é tranquilo. Isso para mim é uma necessidade. Então, meu cérebro entende que o meu medo, a minha fuga do que eu quero me proteger é da escassez. É para onde eu não quero ir. Eu tenho que determinar o que de fato, do que eu preciso me proteger. Eu não posso me proteger das pessoas. É que o erro é esse, né? Você começa a ter medo das pessoas. Só que essas pessoas são as que vão se tornar o seu cliente. E aí, se você fica evitando o contato com essas pessoas, automaticamente você não tem cliente. Porque você precisa ir para a prova, você precisa estar diante das pessoas. Só que se o não, a crítica, a rejeição são os teus sabotadores, o teu cérebro reptiliano vai querer te proteger disso. Então não vai. Quando na verdade você tem que atacar é a falta de cliente, não a falta de cliente que me incomoda. O ruim é não ter cliente. O ruim é as pessoas não me verem. O ruim é se pessoal a semana eu não tenho sessões de apresentação para fazer. Esse que é o ruim. Eu preciso ter essa mudança para poder fazer as coisas acontecerem. Do que eu quero me proteger? Eu quero me proteger da escassez. Eu quero me proteger da falta de ideia, da falta de iniciativa. É não ter iniciativa que é ruim para mim. É não fazer aquilo que eu preciso fazer que é ruim para mim. Então, eu preciso me movimentar, preciso me colocar na direção daquilo que vai me dar o resultado. E aquilo que vai me dar resultado é o contato com as pessoas. Então, essa mudança você precisa fazer. Porque, ou senão,
você vai começar a não avançar. É nessa hora que vai nascer o medo de fazer o vídeo. Por quê? Rejeição, exposição. Eu sei que se eu apareço mais, se eu me conecto mais com as pessoas, eu tenho uma chance de ter resultado. Mas, por outro lado, eu tenho uma mente que está se protegendo do abandono, da crítica, da rejeição. E aí eu preciso negociar com ela. Depois é interessante que vocês, quando tiver em processo terapêutico, fazendo terapia, não sei se vocês continuam fazendo, eu mesmo gosto de fazer, já virou algo da minha rotina, eu gosto de estar fazendo, trabalhem nessa base nesses aspectos. Até porque você não pode vender, ou é meio contraditório você vender para as pessoas algo que você não consegue experienciar na sua vida. Olha, eu vou vender para você que você vai se livrar do medo, que você vai ser mais focado, que você vai conseguir vencer todos os seus traumas e seus bloqueios emocionais, se eu não consigo expressar isso no meu dia a dia. Então, isso é contraditório. E na tua autoimagem, isso fica subjugado, mesmo que de maneira inconsciente, porque você não consegue se posicionar do jeito que você precisaria se posicionar, porque nem você acredita. Então, primeiro eu faço uma reforma interna, autoimagem. Reforma interna, autoimagem. Como é que eu me vejo? Porque quanto mais você se vê firme, quanto mais você se vê confiante, quanto mais você está com a autoestima elevada, quanto mais você está seguro daquilo que você está fazendo, quanto mais autorresponsabilidade você tem, mais resultados também você vai conseguir obter naquilo que você se propôs a fazer. E essa mudança, esse jogo interno, ele precisa acontecer com regularidade. Essa questão do autoconhecimento, das buscas, dos bloqueios mentais, de tirar a crença, de subir de nível, é algo que a gente precisa alimentar diariamente. Diariamente. Porque a cada nível que a gente vai se chegando, novos obstáculos vai surgindo. A mentalidade que faz você ter 10 clientes recorrentes não é a mesma mentalidade que faz você ter 30, não é a mesma mentalidade que faz você ter uma agenda lotada. A mentalidade é diferente para cada nível. Cada ponto exige um grau de conhecimento, exige uma habilidade, exige um ciclo de pessoas diferente. Cada etapa exige um caminhar diferente. E a gente precisa dar conta disso. Então, eu estou aqui tendo uma conversa muito aberta com terapeutas. E muitas vezes o terapeuta precisa de terapia e precisa saber como que essa mente está funcionando. Porque se tu não entende como é que tua mente está funcionando, se tu não entende os teus sabotadores, você não sabe o que que você tem que atacar. E talvez, nesse momento, você esteja sem saber o que é que você tem que atacar. Então, de que você está se protegendo? Será que você está com medo de fato dos nãos? Será que você, para se proteger dos nãos, está evitando vários sims que a vida poderia estar te dando? Quantos sims você deixa de receber quando simplesmente tem um medo de algo que é natural do processo, que é um não? Eu me protejo do não, só que toda vez que eu quero me proteger do não, eu abro mão dos vários sims que eu iria receber ao longo da minha trajetória. Isso não pode acontecer. Eu vou dar uma parada aqui na compartilhamento de tela para poder ver vocês aqui. Só dar uma pausa, depois eu volto para completar, que eu vou entrar depois na parte de vendas e marketing. Então, tá ficando claro até aí? Faz um legalzinho aí para mim, se tiver ficando claro até aí. Pronto, maravilha. Então, o segredo está na mudança de mentalidade. Se você tiver com as melhores estratégias, as melhores ferramentas em mãos, e a sua mentalidade não estiver acompanhando isso que você precisa fazer, os resultados, eles serão muito pequenos.
Então, recapitulando, o que que eu preciso criar? Pensamentos positivos, que esses pensamentos positivos vão me gerar os sentimentos positivos, que vão gerar ações positivas, que vão gerar resultados positivos. Na hora que você faz isso, o jogo vai começar a mudar. O jogo vai começar a mudar. Na hora que você entender para o de que esse cérebro reptiliano está te protegendo, o jogo vai mudar. É uma análise que às vezes não é nem um reprocessamento que você precisa fazer. Às vezes é uma análise da vida, de como você tem conduzido a tua profissão até agora. É mais fazer uma análise, é você parar agora, parar e analisar, né? O que que eu estou fazendo? De que eu estou me protegendo? Eu estou me protegendo da escassez, da falta de cliente, estou indo de encontro a tudo isso que pode me bloquear, ou eu estou me protegendo das pessoas, estou me protegendo dos nãos, estou evitando ser rejeitado ou ser criticado, né? De que eu estou me protegendo? Façam essa análise, comece a fazer essa análise friamente, certo? Então, trabalhem isso com regularidade e vocês vão começar a perceber uma mudança de resultado, certo? E resultado nem sempre tem a ver com mais trabalho. Às vezes, fazendo um caminho até trabalhando menos, você consegue, às vezes, ter mais resultados. Mas quando a tua mente está alinhada, porque você começa a trabalhar de maneira inteligente. E você começa a transmitir isso para as pessoas também, certo? Então, vou trazer agora algumas tendências que nós temos para 2024 no marketing. E eu quero que vocês foquem no seguinte: não é só técnicas e estratégia de marketing que vai fazer você crescer. Mudança de mentalidade, ela tem que vir na frente de tudo. Mudança de mentalidade tem que vir na frente. Porque tudo que existe nessa terra foi criado duas vezes. Primeiro na cabeça de alguém, para depois criar bem para o plano físico. Então, essa é a realidade que você quer. Primeiro, ela vai precisar ser criada dentro de você, para depois ela começar a se refletir no mundo físico. Certo? Então, deixa eu compartilhar para a gente ir para algumas tendências de Marte aqui. Vamos lá. Tendência de vendas em Marte para terapeutas em 2024. Algumas coisas, elas permanecem, outras coisas vão começar a mudar. Por exemplo, terapia online se consolidou já. A gente teve um boom na pandemia. Muitas pessoas acharam que depois da pandemia, que a terapia online ela ia ter uma queda, mas pelo contrário, a maioria das pessoas que experienciaram passar pela terapia online continuaram acreditando no processo online, preferindo o processo online, pelo fato de estar em sua casa, pelo fato de poder fazer no horário que desejam. Então, a terapia online ela tem ganhado força, tem ganhado cada vez mais espaço, inclusive para a pessoa poder escolher o terapeuta que ela desejar. Já que quando estávamos no espaço presencial, ela tinha uma limitação de precisar de um profissional que fosse da cidade dela. E hoje você consegue ter um terapeuta de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Assim como também o terapeuta, ele pode atender seus clientes em qualquer lugar do mundo. Basta que o idioma seja compatível com aquilo que você entende. Como nós temos vários alunos aí do Agenda Cheia que atendem no exterior, certo? Então, hoje o mercado online, ele já está consolidado e agora, para 2024, a tendência dele é o crescimento. Nunca houve tanta procura por terapeuta como nos últimos 2 anos. Então, a terapia, a psicologia, a psicanálise estão em alto crescimento. A demanda é cada vez maior, a procura é cada vez maior,
Os meios de comunicação estão falando cada vez mais, está um tema muito batido, e todo tema que é muito batido começa a ganhar mais espaço. Mas para você conseguir pegar essa fatia do mercado, você precisa vir para dentro do mundo digital. Ou você entra no mundo digital, de cabeça dentro dele, ou você vai ficar à margem de tudo que está acontecendo. É como se o mundo digital ele estivesse aqui dentro. Então, com o mundo digital aqui dentro. Quem está aqui vai conseguir surfar a onda do negócio. Mas quem se recusa a entrar vai ficar à margem. E ficar à margem é sempre sinal de uma carreira que não vai conseguir crescer e prosperar. O mundo não vai mais voltar a ser analógico, a realidade é essa. Nós não temos a possibilidade de voltarmos ao mundo analógico. O mundo ele vai ser cada vez mais digital. E aí, a gente precisa tirar uma crença, né, já que a maioria das pessoas que procuram fazer terapia costumam ser pessoas que migraram do mundo analógico para o mundo digital. E isso aconteceu comigo, principalmente. Eu vinha de um mundo analógico, peguei o mundo digital. E a maioria de vocês eu vejo que tem minha idade ou um pouco mais idade que eu. Então, todos nós, aqui, a maioria, né, pelo que eu estou vendo aqui, tivemos que passar desse mundo analógico para esse mundo digital. E lutar contra o mundo digital é uma guerra perdida. Então, não adianta hoje você falar assim: ah, eu não gosto do Instagram. Ah, eu não gosto do digital. Então você não gosta da sua carreira, então você não está querendo ir adiante dela. A palavra é: eu preciso me adequar e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E eu tenho a capacidade para poder gerar essa transformação que eu preciso. Eu não posso brigar com o digital. É você querer fazer a briga do mar com o rochedo e você sendo um siri. Não tem como o siri levar melhor. Na briga do mar com o rochedo, o siri ele vai se quebrar. Então não adianta negar o digital, a não ser que você não queira a carreira que você escolheu para você. Ou tá no digital, ou vai ter dificuldade. E ponto final. Essa é a realidade, e a realidade que talvez seja dura de ouvir. Então tenho que mostrar o quê? Eu vou mudar minha mentalidade. A mentalidade é: eu preciso me apropriar desse conteúdo, eu preciso aprender como é que eu lido dentro desse mundo, e eu vou fazer aquilo que eu precisar fazer. Quando você conseguir ter essa mentalidade, agora os caminhos vão começar a se abrir. Até porque você só vai ficar bom no digital quando você tiver muita prática dentro dele. Não tem um manual que você pegue e que você tenha uma fórmula mágica e é dessa forma que você faz. Não. É muita coisa de você estar fazendo. Porque cada um vai encantar o público por uma maneira de ser. É só você entender que esse digital é como se fosse um braço da sua vida offline. E aí você tem que olhar, por que que as pessoas gostam de mim? O que que eu falo que agrega na vida das pessoas? Essa mesma comunicação, você pode começar a levar ela para a internet. E eu preciso ter essa mudança. Eu preciso levar a minha essência, mas eu preciso estar dentro do digital. Eu não preciso criar um personagem para poder lidar dentro das ferramentas. Eu só preciso ter frequência, eu só preciso aparecer, eu só preciso entender que eu vou gerar dali novas conexões. Olha as conexões que nós estamos gerando aqui agora. Cada um de vocês aqui está de um lugar do país. Se não fosse o mecanismo da internet, a gente não teria como está tendo agora nesse momento. E esse mesmo movimento você tem que fazer para o seu público. Você não pode ficar o tempo inteiro sentado no banco do aprendiz. É um tempo no banco do aprendiz, outro tempo eu estou à frente, eu estou tomando conta, eu estou fazendo live, eu estou prestando meu conteúdo, eu estou fazendo sessão de alto impacto, eu estou vendendo o meu serviço. Então, um momento eu venho para aprender. Peguei o que aprendi, eu vou para a prática. Peguei o que aprendi, eu vou para a prática. Precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio. Mas às vezes você fica muito tempo sentado só aprendendo. E aí você não coloca em prática. E se torna um conhecimento vazio. Não tem sabedoria nisso. Porque a sabedoria é: eu tenho conhecimento e eu aplico conhecimento. E a aplicação desse conhecimento gera uma transformação, gera um resultado. Aí é sabedoria.
Fora isso, eu fico me apropriando de muito conhecimento. Aí eu faço a formação, faço o curso Agenda Cheia, faço outros cursos, vou para uma aula, vou para outra aula, e o quanto que isso está sendo transformador na vida das pessoas que seriam seus clientes finais. É isso que eu tenho que olhar. Então, eu tenho que ter essa equação bem dividida, que é o que o Jair faz, que é o que eu faço. Então, o Jair, semana passada, estava aprendendo. Mas na mesma semana que ele está aprendendo, ele já está fazendo uma mentoria, já está transmitindo conhecimento. Então, do mesmo jeito que essa semana eu estava sentado assistindo meus cursos que eu tenho para poder me aprimorar, hoje eu estou aqui transmitindo isso para vocês. E aí você tem que olhar agora mais uma reflexão para você. De todo esse conhecimento que você está absorvendo, do tanto que você já estudou com o professor Jair, do tanto que você estudou aqui comigo no Agenda Cheia, com o Henrique e várias outras formações que você está fazendo, quanto que isso está sendo transmitido para a vida de outras pessoas? Quanto disso aí foi transmitido para a vida de outras pessoas? É uma análise que você tem que fazer para ver se está havendo equilíbrio entre você estar aprendendo e aplicando. É aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Isso vai fazer total diferença. Não espera ficar pronto, ou não espera ficar bom o suficiente para poder fazer. Você vai ficar bom na medida que você vai praticando, na medida que você vai errando. Se permita errar muitas vezes. Errar faz parte do processo. Errar faz parte do crescimento. Errar faz parte do desenvolvimento. Errar faz parte. É natural, às vezes, você abrir uma live e não tem ninguém, eu tenho uma ou duas pessoas. Eu já fiz live para três pessoas. E é natural, e eu fiz minha live do início até o fim, depois deixei gravada. Outras pessoas assistiram em outro momento. Já fiz lançamento de curso para não vender nada, R$ 0, zero venda, zero, zero, zero. Faz parte, é errando e aprendendo, se tornando cada vez melhor. É assim que você vai conseguir evoluir. E aí, mais uma tendência para 2024, que é o marketing de conteúdo. As pessoas compram, anota isso, ou grava isso. As pessoas compram terapia de quem elas conhecem, de quem elas gostam e de quem elas confiam. Se tu não consegue fazer esse tripé, vai ficar difícil. Só que a internet, ela tem uma vantagem. As pessoas costumam se conectar mais rápido do que no mundo presencial. Imagine, eu já tive contato, né, de ver o professor Jair pessoalmente. Mas imagine hoje, para quem nunca viu o professor Jair, de tanto ver ele na internet, a gente acha ele familiar, cria um carinho gigante por ele, cria assim uma admiração gigante por ele, mas foi contato toda a internet. E esse mesmo mecanismo vocês precisam fazer. É o mesmo mecanismo. Só que nós temos que começar no ponto em que nós somos capazes de fazer. Não existe esperar ficar pronto o suficiente, porque você nunca vai estar pronto o suficiente, ninguém nunca vai estar pronto o suficiente. A gente começa, aprimora. Eu não sei fazer um vídeo legal, eu faço um vídeo meia boca. E aí no segundo vídeo eu tento melhorar, no terceiro vídeo eu tento melhorar, e eu vou tentando evoluir, eu vou tentando aprender coisas novas. Eu falhei na minha apresentação, na sessão de alto impacto, eu falhei no meu script de vendas, falhei uma, duas, três, falhei 20 vezes, não consegui, eu vou me aprimorando, eu vou aprendendo, eu vou vendo o que que eu preciso desenvolver. É a minha imagem, é a minha oratória, é porque eu não consegui internalizar o script inteiro ainda, o que que está faltando em mim para poder dar essa melhorada? Esse olhar que você precisa ter, esse olhar. E aqui a gente tem tendência para 2024, necessidade de imagem e vídeo, porque foi feita uma pesquisa recente e descobriram, né, através das análises que foram feitas, que os vídeos vendem mais do que as imagens. Só que as imagens aí, elas ainda atendem a um público. Tem pessoas que preferem ver uma imagem e ler um texto, mas não são a maioria. Por isso que os aplicativos que estão focando em vídeo estão crescendo tanto. TikTok, Kawaii, o Reels do Instagram mudou várias vezes, porque a conexão de vídeo está sendo mais poderosa do que a conexão de imagem. Porém,
existe um público que prefere ainda as conexões através de imagem e através de texto. E eu preciso entender como é que o mercado está funcionando. Porque se eu entendo o mercado, é mais fácil para eu poder lidar dentro dele. Então, opa, o mercado exige os dois. Então, eu tenho que ter uma mescla de conteúdo. Então, hoje, quando vocês olham o meu Instagram, eu tenho mais vídeo, mas eu uso muito foto, muita imagem, texto. E no Story a mesma coisa. Porque eu tenho que entender como é que o meu público se comporta. Em cima de como o meu público se comporta, eu vou fazendo as minhas transições. E aí, eu tenho também a questão das parcerias estratégicas. Terapeuta não pode andar sozinho. Quando você anda só, a tendência é que você fique num mundo paralelo, num mundo isolado. Então, quanto mais parcerias você consegue buscar, mais chance você tem de ter resultado. Por exemplo, de repente tem uma amiga, um amigo que ele é nutricionista, que ele é personal. Você pode criar, por exemplo, um programa de indicação com essa pessoa. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre as tendências e estratégias de captação. Eu tenho um amigo que ele é cabeleireiro e de repente eu posso estabelecer uma parceria de troca de indicações com ele. Então, são áreas que às vezes não estão nem parecendo que que estão tão ligadas, mas que você estabelecendo as conexões certas com as pessoas, existe uma chance de você começar a fazer negócio. Onde existem pessoas, existem negócios. E eu preciso, para 2024, fortalecer esses vínculos, essas parcerias. Isso tende a gerar mais resultado, certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo de anúncio de vídeo que vocês poderiam estar fazendo. Deixa eu ver aqui que minha apresentação, não sei porque parou. Ah, pronto. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Quem já está na agenda cheia sabe que a gente tem os posts de atração. O post é aquele que você usa, ou o carrossel, são 3 posts que eu disponibilizo lá para vocês. Tem aquele post único do fundo preto, e tem o outro post, e tem os outros dois que são carrossel, certo? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui possibilidades de vídeos de atração. E vou explicar como vocês podem estar aí montando os seus vídeos de atração. Vou liberar aqui deixa eu só ver aqui nesse compartilhamento de tela. Vou ter que pausar aqui, abrir o compartilhamento de novo para poder sair o som. Espera um pouco, só organizar aqui. Ver se vocês vão conseguir ouvir. Por que as crises de ansiedade estão cada vez mais comuns? E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. Eu estou esgotado, a palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Essa doença atinge quase 20 milhões. Espera aí que fechou aqui. Por que as crises de ansiedade estão cada vez mais comuns? E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. Eu estou esgotado, a palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Essa doença atinge quase 20 milhões de pessoas no nosso país. Vários fatores estão associados, mas o principal deles se chama traumas. Situações que aconteceram ao longo da sua vida, que foram registradas no seu subconsciente e que hoje acabam disparando gatilhos da ansiedade. Mas isso tudo pode ter uma solução. Eu sou Leonardo Cruz, terapeuta, e já ajudei centenas de pessoas a se livrar desse mal chamado ansiedade. E se você sofre com ansiedade, insônia, inquietação, aquele aperto no peito e acha que não tem mais solução para o seu problema, eu quero te dizer que sim, é possível se livrar dessa ansiedade de uma vez por todas. Para conhecer essa técnica revolucionária que está ajudando centenas de pessoas a reencontrar o caminho da paz e da tranquilidade, manda uma mensagem agora falando: eu quero, que eu terei o maior prazer
em te explicar como é que funciona essa terapia super poderosa. Deu para... Vocês conseguiram ouvir? Deu para ouvir, né? Pronto. Então, o que acontece? Vocês têm um post de atração, que era um post que é um post único. Tem aquele do fundo preto, da ansiedade, e tem os outros dois de carrossel. Só que você também pode e deve fazer também posts de atração através de vídeo. E aqui eu estou te dando um exemplo, certo? Tem falando de parcerias que fez. Daqui a pouco eu dou uma olhada nos comentários. Então você pode fazer esse mesmo mecanismo usando essa questão de vídeo. Inclusive, depois vai ficar gravado, vocês podem até ver a ideia, né, do que eu coloquei e começar a ter esses vídeos de atração. E aí, qual é o intuito desse vídeo, né? Ele começa um vídeo de 1 minuto 7, então um vídeo rápido. Então, na hora de produzir esses vídeos, quer fazer atração, começa a botar vídeos mais curtos, vídeos de 1 minuto e 20 no máximo, um vídeo que chame a atenção logo do público logo do início. Então, preciso, primeira coisa, primeiros 3 segundos, eu preciso chamar a atenção desse público. Então, as minhas primeiras falas, elas precisam atender aquela necessidade que eu estou mostrando. Eu preciso chamar a atenção das pessoas logo de cara. Então, eu começo com a fala rápida, né? Porque que a maioria das pessoas estão sofrendo com ansiedade. Já entra um vídeo de matéria jornalística que prende a atenção das pessoas. No final, completo com a fala, mostrando que existe uma solução para aquele problema e chamo para ela mandar uma mensagem. Esse vídeo aí eu poderia turbinar ele, colocar para as pessoas marcarem a sessão, que eu poderia fazer ou script de venda do WhatsApp. Eu espero que nada disso que eu esteja falando seja algo desconhecido para ninguém, porque se for, é porque vocês não viram o curso, certo? Então, eu espero, se for desconhecido para você, você está aqui nessa aula agora, e isso que eu estou falando for algo desconhecido para você, você vai voltar no curso e vai ver minha parte da aula, certo? É porque você não assistiu ainda, você não viu, e se você não viu, você não aplicou. Certo? E se você não aplicou, não tem como você ter cliente. Muito difícil você não aplicar nem o script de WhatsApp, nem o script de sessão de alto impacto. Certo? Então, vocês precisam ver. Quem não viu, eu sugiro, assim, que urgentemente, que você pode até pular as aulas do curso e vai em como turbinar a publicação, post de atração, sessão de alto impacto, que está lá, acho que está a sessão de apresentação. Porque é isso que vai trazer cliente para você. É esse fluxo de entrada de pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas apareçam. Tá? É mão na massa. Não quero ninguém no banco do aprendiz. Eu quero todo mundo com mão na massa, todo mundo faturando, todo mundo atendendo seus clientes. E não dá para ficar. Você não consegue captar clientes se não sair do banco do aprendiz. É prática. Prática. E vamos para cima. Certo? Então, voltando. Esse vídeo, eu poderia subir ele turbinando, colocaria ali, poderia ser escolher uma região ou escolher ali mesmo o Brasil inteiro, para trazer pessoas para quê? Para dois caminhos. Porque como eu não falei da sessão gratuita, como no post do Fundo Preto, que quem não chegou lá ainda, depois vocês vão ver. Então, se você ainda você entender, esse vídeo eu não falei que tinha sessão gratuita. Então, eu posso aqui, com essa pessoa que vem, aplicar dois caminhos. Ou eu aplico para ela a sessão de alto impacto, que é onde eu apresento para poder vender pacote, ou eu chamo ela para o script de venda do WhatsApp. Então, consigo levar para um dos dois caminhos. Porque no meu post eu não falei que tem uma sessão gratuita. Então, eu escolho quem eu vou levar. E aí, como é que eu escolho isso? Né? Se eu vou fazer uma sessão de alto impacto, ou se eu vou levar, eu posso fazer uma análise, uma filtragem desse público. Como é que eu posso fazer uma filtragem? Você pode dizer o seguinte: você pode falar, olá, tudo bem? Eu vou te mandar um questionário. E aí, depois que você responder esse questionário, eu vou aplicar o melhor caminho para a gente poder continuar essa conversa. Aí, nesse questionário, você pode usar algumas perguntas estratégicas. Tipo, por que que você gostaria de fazer a terapia? Para você já começar a entender seu público. Né? Por que você gostaria de fazer a terapia? Há quanto tempo você está carregando esse problema que você relatou? Qual é a sua profissão?
o quanto que você deseja se livrar desse problema que você está enfrentando. Enfim, pela maneira que as pessoas vão respondendo, você consegue filtrar quem é o público que está comprometido. Porque na hora que você coloca um questionário e a pessoa nem responde, você nem perde tempo para poder marcar uma sessão de alto impacto com ela. Entendeu? Você nem perde tempo, você dali mesmo já joga um script do WhatsApp que você não perde tempo. Mas quando você vê, a pessoa está respondendo, a pessoa está comprometida, a pessoa está querendo sair dessa situação, aí eu posso trazê-la para a sessão de alto impacto, a sessão de apresentação. Porque é um público que eu qualifiquei melhor. Inclusive, é uma das atualizações que eu vou trazer aí para a Agenda Cheia, é o agendamento, como é que você faz essas perguntas. Mas se você colocar essas perguntas simples, você já vai conseguir ter uma filtragem melhor. Quer ver outro tipo de vídeo que costuma conectar bem o público, que chama curiosidade? Eu vou botar aqui para vocês. E vídeo bom para o final do ano. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Three, two, one. Hit that car, hit that car, hit that car. Yep. Talvez em 2023 você tenha assistido muitos vídeos como esses, enquanto estava cheio de coisas para poder resolver. Trabalho da faculdade, busca de uma vida melhor, querendo ganhar mais dinheiro, mas dentro de um ciclo repetitivo onde as distrações estão o tempo todo sugando a sua atenção. Esse problema não é só seu, existem causas para que você se comporte dessa forma, assim como também existem soluções para que sua vida seja muito mais focada, muito mais produtiva e assim você possa atingir os objetivos que eu tenho certeza que você tem. E se em 2024 você quer de fato ter mais foco, ter mais disciplina, o primeiro caminho se chama terapia. É através dela que você vai descobrir os caminhos para ser mais focado, para ser mais produtivo, para ser mais realizado. E se você quiser entender qual é a metodologia que eu aplico e que já tenho ajudado centenas de pessoas a se livrar dessa procrastinação, manda uma mensagem aqui agora que eu vou te explicar o passo a passo dessa metodologia maravilhosa e que vai fazer você ter um 2024 super, hiper, mega produtivo. Aqui, mais um vídeo de atração que começa. O vídeo começa com o peso caindo e esses tipos de vídeos geralmente prende a atenção das pessoas. Provavelmente vocês ficaram olhando para ver onde é que aquele negócio ia cair. E as pessoas, na hora que elas passam por esse tipo de vídeo, que tem situações dessa forma, tanto é que a internet está cheia desse tipo de vídeo, porque prende a atenção. Então, eu tenho que prender a atenção das pessoas e aí depois eu entro com o meu assunto e eu preciso ser muito direto ao ponto para eu poder reter o máximo possível de pessoas que estão passando pelaquela situação. Então, quando eu faço isso, eu costumo ter uma assertividade e aí o vídeo ele segue do mesmo propósito. Né? Você está passando por isso, isso e isso, sabia que isso podia ser resolvido? Manda a mensagem aqui agora que a gente para você poder resolver com terapia. É esse esquema que vocês pegaram aí. Depois na gravação vocês podem ver e dá para fazer algo semelhante, dá para replicar, tá? Então fica a dica do que vocês podem estar fazendo, do que vocês podem começar a aperfeiçoar. Lembrando que tudo é um exercício de prática, certo? Tudo é um exercício de prática. Então, todo dia eu estou praticando. Eu quero chegar ao ponto que eu olhe agora em 2024 para esses vídeos que eu estou fazendo agora e ache eles muito ruins. Eu preciso caminhar para isso. Então, quando eu olho os meus vídeos do início, eu olho, porra, estava ruim demais, hoje já está melhor. Mas quando for no que vem, eu tenho que olhar para esses vídeos de hoje e falar, pô, esse vídeo estava ruim, agora está ficando melhor. Melhorei a dicção, melhorei o vocabulário, melhorei minha autoimagem. Então, eu preciso fazer um processo de evolução. E todos nós aqui estamos no mesmo barco, certo? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, nós estamos na mesma trajetória. A diferença é que eu comecei a caminhar em 2019. A nossa diferença é só essa, para a maioria das pessoas que estão aqui. É o tempo de caminhada, certo? E as coisas, às vezes, mudam muito rápido quando você está trabalhando. Não é que é rápido, é que você planta tanto, você faz tanto, anda tanto, que daqui a pouco aparece uma oportunidade que coloca a sua vida toda em uma direção diferente, que foi o que aconteceu comigo e com o Henrique, quando a gente se uniu no primeiro momento, e depois quando o Jair viu o que a gente estava fazendo e falou assim, velho, vocês estão fazendo um trabalho bacana, eu estava procurando isso. Quer ter uma oportunidade aqui, abre uma porta aqui para você. Então, tá, abre uma porta.
e aí daqui a pouco aparecem outras portas, outras pessoas, outras oportunidades e as coisas vão acontecer. A diferença é que eu estou andando desde 2019 sem parar, dentro do digital. E não me arrependi nem uma gota. Pelo contrário, só tenho a agradecer e comemorar. Então, ninguém que começar a andar no digital, agora, que se comprometer a aprender e ir para o campo da prática também, não tem como você se arrepender. Não dá para você se arrepender. Você vai crescer, você vai prosperar. Ainda mais se você amar a terapia. Certo? Se você amar a terapia, você vai conseguir. Pode ter certeza. Porque quem trabalha com amor pelo que faz, consegue andar. Certo? Então, gente, eu não tô, como falei, eu não vou conseguir ver as perguntas agora, mas daqui a pouco eu paro, tá? Então vamos lá, vou passar aqui mais outras tendências para 2024. Então, o que que você pode fazer, né? Estratégia comprovada para aumentar as vendas de terapia. Oferecer sessão diagnóstica. Essa estratégia, por mais que às vezes a pessoa que não está preparada emocionalmente, a pessoa que não está preparada emocionalmente, ela acaba desperdiçando uma das melhores estratégias que o mercado digital tem atualmente. Os grandes players do mercado, eu vou falar alguns nomes aqui, não sei se vocês conhecem, mas o Wendel Carvalho, o Elton, o Diego, vários oferecem programas de sessão diagnóstica nas suas estratégias de venda para vender serviços mais caros. Certo? Então, essa sessão diagnóstica, claro que não é com ele, né? No caso, quando a gente fala dos grandes, não é com a pessoa que é realizada a sessão diagnóstica, sim com alguém da equipe dele. Mas a estratégia é tão eficiente que os grandes do mercado, os que faturam milhões por mês, eles fazem, que é essa apresentação individual um a um. E aí o terapeuta ele tem uma estratégia que funciona, um script que é testado, validado. O script, ele é muito bom, esse script que vocês têm. E olha que eu vi vários scripts e tão bom quanto esse, eu desconheço até agora. Que tem a eficiência que esse script que vocês têm, a eficiência que ele possui. E aí, por não estar com a mentalidade ajustada, o terapeuta simplesmente vai lá e joga fora uma das melhores estratégias que ele teria na mão para poder ter uma rentabilidade significativa. Eu fiz uma pesquisa recentemente dentro do grupo do terapeuta de elite para saber a média de faturamento que as pessoas tinham. Quem botou mais tinha 6.500. Colocou que tinha mais. E aí eu fiz uma conta muito simples, eu quero fazer essa conta com vocês aqui agora. Se você ganha 6.000 reais, você trabalhando 8 horas por dia, né, você vai ter trabalhado aí, trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais, 160 horas por mês, para ter um ganho de 6.000 reais. Fazendo analogia pela pessoa que botou ganhava mais dentro do grupo, tá? Botei aqui ganhava mais. Deixa eu só. Agora, hoje você tem uma estratégia de uma sessão de alto impacto na mão, na qual você vai fazer a apresentação do seu trabalho. Você vai entender que a maioria daquelas pessoas não vão fechar com você. A maioria não vão comprar no primeiro momento, certo? Mas a gente tem por estatística que a cada 10 pessoas que você atende, em média, você vai conseguir fechar de 1 a 2 pacotes. Vamos botar que você feche o mínimo, que é um, né? Isso é estatístico, tá? A gente não diz, estatística é o que é. Tá? Quando você é um bom vendedor, né? Quando você está com um script bem feito, tem pessoas que fecham até mais do que isso, né? Mas quando você está com um script bem feito, você vai ter aí de 10 a 20% de taxa de conversão. Vamos dizer que de cada 10 que você atende, você fecha um. Quanto tempo você leva, por exemplo, para poder atender 10 pessoas? A sessão de alto impacto ela tem que durar entre 40 a 45 minutos no máximo, se você fizer ela certinha. Mas vamos dizer que ela leva 1 hora, certo? Então, 10 pessoas significam 10 horas, certo? 10 horas. A gente está falando, ó, o comparativo. Você faz 10 horas, em 10 horas você vai lá e vende o pacote de 1.000. E isso eu estou falando a pessoa no início da carreira, porque depois tem várias outras coisas que a gente vai fazendo que vai diminuindo o trabalho da gente, tá? Mas eu estou botando você no início, você não tem ninguém, é só você, você e você, tá? Se tu atende 2 pessoas por dia,
duas pessoas por dia, 2 horas por dia. A gente está falando de 2 horas trabalhar, 2 horas apresentando o serviço. Lembrando que eu estou arredondando, porque a sessão de alto impacto você termina ela 40 a 45 minutos. Você faz 10 pessoas, você fecha um pacote de 1.000 em 10 horas. Se você trabalhar um turno oferecendo sua sessão, isso quer dizer que em uma semana você consegue fazer R$ 2.000. E se você passar o mês todo reproduzindo esse mesmo formato, esse mesmo esquema, você consegue fazer R$ 8.000. Trabalhando o quê? Apresentando o teu serviço durante um turno. Certo? Claro que eu estou fazendo uma conta simples de padaria, imaginando alguém que teria um turno livre. Mas você vai ter que adequar a sua realidade. Mas eu quero que você entenda que uma conta simples, com estratégia relativamente simples, você consegue fazer um faturamento muito maior do que a maioria das pessoas, com um trabalho menor. E é totalmente real e é totalmente possível fazer isso. Só que o que que acontece? O que que barra? Aquilo que a gente conversou lá no início. Eu não sei levar não. Porque quando eu tomo um não, dois, três, quatro, cinco, eu começo a dizer que estou frustrado. Aí quando eu começo a dizer que eu estou frustrado, que a estratégia não funciona, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou produzindo um pensamento negativo. E esse pensamento negativo está me dando o quê? Um sentimento ruim de que não dá certo, de que isso não é para mim. E aí você pode até continuar fazendo, mas você já entra com energia para apresentar o seu serviço totalmente distorcida. Você já entra sem confiança, você já entra sem perseverança, você já entra sem vontade e você já entra acreditando que vai dar errado. E aí, quando você entra assim, acabou. Mas quando você entender que a sua busca é de 20%, né, de cada 10, 2, e você vai entender que isso vai te dar uma agenda cheia, as coisas começam a mudar. E aí, o que que acontece? Vamos dizer que você entende esse processo que eu estou lhe dizendo. Leve isso a sério, gente. Leve isso a sério que vocês vão perceber a carreira de vocês mudar. A carreira de vocês muda, tá? Muda. Aí você entende o processo. Aí agora vamos dizer que você já aprendeu a fechar. De cada 10, você já começou a aprender a fechar duas. Você já vai estar fazendo aí uma base de 16.000. Com 16.000, você vai contratar alguém. Alguém para fazer o quê? Só para fazer a sessão de alto impacto. Para você não precisar mais apresentar a sessão e você só fazer o atendimento. Que é hoje o que eu faço com a Elicleide aqui, que trabalha comigo. Então, a Elicleide hoje ela oferece serviço. Quando ela estiver boa, estiver desenvolvida, a gente treina outra pessoa. E aí agora ela fica só no atendimento, que ela é terapeuta também. Então, ela fica só no atendimento. E aí depois a gente treina outra pessoa. E treina outra pessoa. A gente vai fazer essa escala aqui. Entendeu por quê? Ela tá começando a acertar as vendas agora, mas no início ela não estava acertando nada. E tá aqui comigo. Porque ficava nervosa, se perdia no script, porque tá em fase de aprendizado. Hoje ela já chegou aqui, ó. Já consegui fechar agora de manhã, só fechou 3 sessões, mas foi 130 cada sessão. Beleza. Continua, vamos em frente. Hoje ela, agora de noite, agora nesse horário ela tá fazendo a sessão de apresentação. Certo? Porque isso dá uma rentabilidade. Então vocês não podem desacreditar daquilo que vocês têm na mão. E esses resultados que vocês entram no meu Instagram e vê, é tudo essa estratégia. A grande maioria é aplicando isso. E essa estratégia está sendo usada pelos grandes players do mercado. Se você não está convertendo, é muito mais fácil você admitir que você não está legal no script, que você precisa melhorar, se dedicar a ele, ficar muito bom em fazer isso, e logo você está ganhando a sua rentabilidade bem tranquila e bem bacana. Porque na hora que você ficar bom nisso, não vai ter dificuldade. Igual a NET postou que teve dias dela fechar R$ 5.000 em vendas em um único dia. Então isso é o quê? É treino, treino, dedicação. Tá? A gente vem aqui agora, a gente tem a questão da sessão diagnóstica. Passei um bom tempo falando dela, para vocês internalizarem e não desistir disso. Nós temos também aqui os programas de indicação. Eu preciso estimular o meu cliente a me indicar outras pessoas. Certo? Eu preciso estimular esse meu cliente a estimular. Eu preciso estimular ele a indicar outras pessoas. E aí, você pode fazer uma mensagem para alguém que você já atendeu, dizendo o seguinte: olá, fulano, tudo bem? Você passou por a sessão com o tratamento comigo, você disse que relatou que gostou. Claro que a pessoa tem que ter gostado, né? Senão ela não vai indicar. Você gostou desse tratamento que nós fizemos e, por esse motivo, eu estou querendo, esse mês,
ajudar mais pessoas a também transformar a vida. Você tem, me indique 2 pessoas para que eu possa oferecer uma sessão diagnóstica dessa mesma terapia que você vivenciou. E aí você estimula a indicação. E aí você não vai fazer, você não precisa fazer uma indicação de qualquer forma. Olha como você pode apresentar a sua indicação. Com um voucher virtual. Você pode criar um voucher. E aqui você pode botar o nome que você quiser. Você foi presenteado. Eu quis botar aqui voucher virtual só para vocês entenderem a dinâmica. Vale uma sessão de terapia com Leonardo Cruz, terapeuta. Tá? Só fiz aqui a título de exemplo, porque hoje eu não consigo mais fazer os atendimentos fora as caridades que eu pratico, que é os únicos tipos de atendimento que eu faço hoje, só as caridades. Então, o que que acontece aqui? Você pode pegar isso aqui em formato de um PDF, inclusive eu montei isso aqui também em formato de PDF, e falar com o teu cliente, ou que já foi alguém que já foi teu cliente, e falar assim, olha, indica aí para uma pessoa, manda aqui para ela, e aqui você poderia adicionar, olha só, tá? Aqui eu só fiz de ilustração. Mas aqui nesse arquivo, você pode colocar o link aqui do seu WhatsApp. Qualquer design faz isso, tá? Qualquer pessoa que trabalha, às vezes até você mesmo no Canva consegue fazer isso. Você coloca aqui o link do WhatsApp. Clique aqui para agendar sua sessão. Olha como a apresentação é diferente, você não precisa nem falar nada. Você chegou ali para alguém que já atendeu, é todo mundo que você atende, todo mundo que você atender, todo mundo que você atender, que fez um tratamento com você, você vai lá e libera. Fala, olha só, vou liberar aqui para você poder indicar para 2 pessoas. Essas pessoas vão entrar aqui para fazer o quê? Sessão de alto impacto, diagnóstica. Só que essa pessoa ela vai vir o quê? Indicado. As indicações, quando a pessoa vem por indicação, é a probabilidade dela fechar o pacote com você, ou nem que seja uma sessão ou 2, sobre mais de 50%. Então, se teu público de indicação for grande, e você usando o script de vendas, tu vai vender muito, muita terapia, muita terapia. Se tu fizer isso aqui, todo mundo que você atender, você dá um voucher desse com o link do teu WhatsApp, clique aqui para poder agendar a sua sessão. Você faz isso e pode ter certeza que tu vai ter bastante pessoas procurando pelo seu serviço. Aqui você pode estabelecer outras formas de vender, né? Desenvolver parcerias com empresas, né? Você pode chegar e dizer que tem um trabalho, que tem pessoas que têm habilidades como palestras, tem pessoas que já têm alguma habilidade, que tem outras técnicas que dá para fazer algum atendimento em grupo. Você pode estar buscando essas empresas parceiras. Às vezes, até para você fazer uma palestra, você vê uma forma que fica interessante para você e para a empresa, isso aumenta a tua visibilidade, isso aumenta a tua autoridade. As pessoas tendem a querer ter o serviço de quem é desejado pelo mercado, de quem aparece. Então, isso aqui funciona demais. Um acompanhamento personalizado que você pode estar oferecendo no pós-sessão, pessoas que já passaram pela terapia com você, se dá um direcionamento de vida para ela no pós-tratamento. Então, são caminhos que vocês podem estar percorrendo. Deixa eu fechar aqui uma vez para a gente poder ver. Então, gostaram da ideia do voucher aí? Gostou da ideia do voucher? Tá? Ó, essa ideia do voucher, se vocês botarem isso em prática, isso é matador, velho. É matador. Porque vai te trazer um público extremamente qualificado. Porque é um público que você tem que entender o seguinte: quando tu faz sessão de alto impacto, que você roda o patrocinado, turbinei a publicação, tu tá trazendo o que a gente chama de público frio, que é o público que nunca te viu na vida. A primeira vez que ela te viu foi um vídeo, foi um post que apareceu. Foi a primeira vez que ela te viu na vida. A gente chama isso de público frio, certo? Esse público frio, ele tem uma taxa de conversão que eu falei, que é de 10 a 20%, certo? De 10 a 20%. Quando tu pega agora um público desse de indicação com voucher, tu vai pegar um público que já te validou, que a pessoa que te indicou já te validou. Porque se eu mando um voucher para alguém que está precisando, quer dizer que eu já validei o terapeuta. Eu falei, ó, fulano, ganhei aqui um voucher de uma sessão grátis. Eu fiz terapia com essa pessoa resolveu o meu problema, ela é massa. Velho, na hora que essa pessoa chega, tu aplica a sessão de alto impacto nela, sempre aplique a sessão de alto impacto. A sessão de alto impacto é poderosa, tá? Não vá pensando que o jogo já tá ganho, não. Que às vezes o que acontece, indicou, já fala logo o preço. Não vá por esse caminho para você não perder aquele gol feito.
entendeu? Faz o percurso que tem que fazer para a assertividade ser maior. Tá? Chegou ali a pessoa, indicação, eu vou marcar sua sessão diagnóstica aqui tranquilo. Vai, a sua confiança já vai ser outra também, e a chance dessa pessoa fechar vai ser muito maior. Se vocês conseguirem ter esse fluxo de entrada de pessoas, de indicação, para vocês vai ser uma mão na roda. Então, usa a estratégia do voucher, qualquer design faz, no Canva faz, teve gente que colocou aí que fez no Canva, e isso vai te dar um resultado gigantesco, tá? Então, que bom que vocês estão gostando até aí. Só vou fazer uma apresentação de tela aqui. Aqui. Tá aqui. Vocês estavam vendo minha tela? Que eu fiquei com a impressão que não estava compartilhando com vocês. Tava dando para ver a tela? Se, tava, né? Fiquei achando que não tinha compartilhado. Prontinho. Então, vou passar aqui. Então, vou deixar algumas dicas, né, para vocês internalizarem, né? Então, estamos chegando aqui já ao final dessa apresentação, dessa mentoria de hoje. E eu preciso deixar aqui algumas dicas de coisas até que eu já falei e que precisam ser internalizadas em cada um de vocês. Nessa mentoria de hoje, vocês conseguiram ver a questão da mudança de mentalidade. Chamei vocês para essa reflexão de como vocês precisam mudar essa mente, de como esse cérebro reptiliano tem, de certa forma, direcionado você para o caminho errado e alguns caminhos para que você comece a mudar essa forma de enxergar. O quanto que a maneira que você pensa vai determinar as suas ações, assim como também passei para vocês aí estratégias e tendências de vendas e marketing, tudo de forma muito simples e muito direta ao ponto, do jeito que eu gosto de fazer, para que vocês possam aplicar da melhor maneira possível. E aqui eu queria deixar algumas dicas para vocês. Primeiro, autoimagem. Autoimagem é como você se vê. A maneira que você se vê vai determinar muito o resultado que você vai ter. Então, como é que você está se vendo? Né? Como você está se vendo nesse momento? Então, a transformação do que você quer chegar determina de como você se vê. Chamo você nesse momento para essa reflexão. Como que você está se vendo? Como você está se vendo? Segunda dica é capacitação constante. O resultado que você tem depende do tanto que você está se capacitando. Aquilo que ainda você não alcançou é porque existe ainda coisas que você não sabe que você precisa aprender. E você precisa estar em constante processo de aprendizado, constante processo de evolução, mas também em constante processo de ação, que é a terceira dica que eu digo aqui. Mais vale gramas de ação do que toneladas de palavras. E aí vocês precisam ter, sim, um direcionamento, conhecimento, para poder aprender aquilo que vocês não sabem, mas precisa de ação para que as coisas possam fluir da maneira que vocês merecem, que vocês precisam. Eu acredito em todos vocês, todos aqui são terapeutas programados para o sucesso, terapeutas que têm uma missão honrosa de ajudar seres humanos a reencontrar sua paz, a reencontrar sua tranquilidade. Provavelmente, você, assim como eu, teve a vida transformada pela terapia. Acredito que quase todos aqui são da TRG. Então, vocês tiveram a vida de vocês transformadas e precisa hoje assumir, de fato, essa missão de transformar a vida de outras pessoas. Não fujam dessa missão. Vamos adiante, vamos em frente, porque tudo que você precisa, você já tem aqui, né? Você já tem uma base grande de conhecimento,
você já tem uma direção que nós estamos te dando, você tem a sua capacidade e agora você precisa se apropriar dessa missão. Faça essa mudança de mentalidade. Quero deixar aqui agora um vídeo para vocês possam assistir. Vamos começar. Então é isso. Muitas vezes estamos precisando nos reconstruir. Ninguém é perfeito, ninguém é bom o suficiente. Todo mundo tem seus pontos de melhoria, todo mundo tem suas qualidades. E muitas vezes nós precisamos nos reconstruir para poder brilhar. Talvez o caminho que a Gélia faz seja totalmente diferente da que Judete vai fazer. E que bom que são caminhos diferentes, e que bom que somos diferentes. E precisamos aceitar essas diferenças, precisamos aceitar as nossas limitações, precisamos aceitar muitas vezes as nossas dificuldades. Eu espero que essa mentoria tenha agregado de alguma forma para a vida de vocês. Espero que tenham internalizado essa questão da necessidade da mudança de mentalidade, que vocês de fato queiram ir para o próximo nível, que vocês queiram levar a sério tudo isso que vocês estão fazendo. Então, eu quero que vocês busquem evolução constantemente. Quero que vocês busquem evolução constantemente, tá? Eu agora quero pedir permissão a vocês aqui para poder apresentar uma oportunidade, mas essa oportunidade que eu quero mostrar, ela só é para o pessoal do Agenda Cheia. Para quem é do Terapeuta de Elite e para quem é do Mastermind, essa oportunidade não é para vocês, porque todos vocês já têm um contato mais próximo comigo, certo? Então, essa oportunidade, eu gosto de frisar, porque às vezes a gente dá uma oportunidade de alguma coisa e às vezes pessoas que não eram para estar na oportunidade acabam entrando. Então, eu vou pedir o pessoal que é do Terapeuta de Elite e quem é do Mastermind, que é essa oportunidade que eu vou mostrar aqui agora, ela não é para vocês, tá? Fique claro isso. Eu vou mostrar aqui a oportunidade para quem é do Agenda Cheia, que é algo que vem a completar essa jornada, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui
é para fortalecer essa tendência de 2024, que vocês tenham mais caminhos e que vocês tenham mais estratégias de vendas e capacidade de vendas e de marketing, e que vocês também possam ter um contato próximo para o início do ano, certo? Então, essa é uma oportunidade que eu vou oferecer aqui agora, eu quero que vocês vejam, e vou ser muito direto ao ponto, e é algo que realmente vai ser um divisor de águas para vocês. Só mostrar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o kit terapia lucrativa. Ele é um material para completar essa gama de conhecimentos que nós já passamos para vocês, só que de uma maneira mais assertiva e direta ao ponto. O que que nós vamos entregar nessa jornada que começa a partir do momento que você entra para o kit terapia lucrativa? Nós vamos ter aqui 4 mentorias ao vivo, 4 mentorias ao vivo comigo e com o Henrique, e vamos trazer também convidados. Isso para agora, em janeiro, certo? Agora em janeiro você já poder ter esse acompanhamento com a gente. As reuniões, elas são abertas para pergunta através de vídeo e de áudio, tá? Então a gente tem um acompanhamento mais próximo durante 4 mentorias para tirar suas dúvidas, para mostrar caminhos, para mostrar possibilidades. Nós temos também aqui o curso Vídeo para Terapeutas. Então você vai receber, por exemplo, mostrei aquele vídeo para vocês. Você vai ter a chance de ter o passo a passo daqueles 2 vídeos e mais 4 vídeos de atração que eu vou colocar assim que vocês entrarem no aplicativo. Esses 2 que eu mostrei para vocês, eles já estão aqui no Vídeo para Terapeuta, inclusive com fragmentos do texto do vídeo que vocês vão usar. Tem um fragmento daquele vídeo de jornal e tem um fragmento daquele vídeo inicial, assim como você faz para poder montar aquele vídeo inteiro, assim como também você vai ter aulas da Maria ensinando como você se posiciona diante das câmeras, como você faz para fazer gravações sem precisar ler nada externamente, né? Você vai aprender a usar o teleprompter e mais técnicas para editar o vídeo, técnicas de iluminação, técnicas de como você fala, de como você usa as mãos durante o vídeo. Tudo isso você vai ter aqui no Vídeos para Terapeutas. Todo esse caminho, todo esse passo a passo. Além disso, tudo que você aprende aqui, que já está, assim que você entrar, você já vai ter acesso ao que tem de todo esse conteúdo de aulas, você também vai poder vir aqui e tirar todas as suas dúvidas, além de pegar todo o complemento que nós vamos trazer. Inclusive, uma das nossas convidadas, né, a Maria, que vai vir falar sobre essa questão mesmo de oratória, de vídeo. Ela é uma grande profissional nessa área e vocês vão poder ter esse contato com ela. Também aqui vocês vão ter a sequência toda de stories lucrativos, que são scripts de vendas para vocês usarem nos stories do Instagram, assim como também vocês vão ter um material que é o script de vendas para vocês aplicarem no WhatsApp, uma versão mais moderna do que aquela que vocês já têm acesso. Então, a gente está modernizando isso aqui e vocês vão ter acesso a isso também. Além disso, a gente vai estar liberando mais 2 e-books. Para quem já está na agenda cheia, você tem um e-book lá de como superar a ansiedade, que você pode editar e fazer as transformações que vocês querem. Agora, nós iremos liberar de bônus aí mais 2 e-books. Um é como vencer a depressão e o outro e-book é como parar de roncar. Então, todos esses e-books você pode modificar, fazer as suas transições para que, de fato, você possa comercializar dentro do seu pacote de sessão ou comercializar de maneira diferente. Pode juntar um combo de 3 e-books e fazer tudo isso que você quiser fazer com ele. Pode aplicar dentro de algum curso que você já tenha, enfim. Então, é uma ferramenta a mais para que você possa aumentar a sua lucratividade. Então, quando você tiver esse curso de vídeo, mais todos esses scripts, mais essas mentorias aqui, você começa o 2024 de uma maneira muito diferente. Vou parar o compartilhamento de tela aqui. Então, é algo que a gente vai fazer essa condição aqui agora, inclusive, para quem é um bônus que eu vou dar aqui para quem está aqui agora, tá? Quem fizer a sua inscrição, agora eu vou ficar mais 2 horas, vou abrir seu Instagram, vou tirar suas dúvidas, você vai conversar comigo, a gente vai abrir um outro Zoom, só com as pessoas que vão fazer a inscrição agora, vou abrir um Zoom com vocês
e a gente vai ficar aqui mais 2 horas. Vou olhar seu Instagram, vou ver o que você está fazendo, vou ver o que que você precisa modificar, e a gente vai ter aqui, no mínimo, mais 2 horas. Vou abrir um espaço para que todos possam tirar as dúvidas que tiverem. Claro que essa condição que eu estou falando é para quem está aqui ao vivo agora. Para você que está assistindo a gravação, a gente é a mesma condição, você vai ter tudo isso que eu falei, só não tem como ter agora essas 2 horas porque você está vendo a gravação. E o investimento disso, a gente colocou um valor simbólico para você poder entrar e vir fazer parte. No cartão fica 12 parcelas de R$19,90, ou se você quiser, você faz um pagamento único de R$197. É assim que você vai entrar e que você já vai ter acesso a estratégias mais poderosas, a poder fazer vídeo de atração, a poder ter as 4 aulas ao vivo, e, enfim, você ter uma jornada de carreira totalmente diferente, tá? Então, vou colocar o link aqui. Eu não vou botar isso no grupo, tá? Eu só vou colocar aqui. Para você que está assistindo a gravação, o link vai estar aqui no link do YouTube, certo? E aí, quem fizer a inscrição agora, eu vou passar essas mais 2 horas. Pessoal do Terapeuta de Elite e do Mastermind, por favor, não façam inscrição para a gente não ter que dar reembolso depois, porque a gente tem outros projetos com vocês. Então, a gente não precisa tá aqui. É para quem é do Agenda Cheia e que quer, de fato, vir para esse outro ponto, tá? Vou colocar aqui esse link para vocês. Vou abrir aqui só um minutinho aqui para eu poder colocar. Pronto. Pessoal, o link é esse, tá? Quem ainda não acabou a agenda cheia pode participar desse, inclusive as aulas ao vivo, mas o que eu vou te dizer agora, né, nesse bate-papo ao vivo que a gente vai ter, mais 2 horas aí, vai dar para você esclarecer muita coisa e eu saber em que ponto que você está e como você vai transitar. Inclusive, eu vou até deixar aberto aqui também o curso do Agenda Cheia, para quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente já resolver também aqui, tá? Então, agradeço aí de coração a presença de cada um de vocês e eu tenho certeza que vocês aplicarem isso que eu expliquei, né? Aplicarem isso que foi passado hoje de mentalidade, de roteiro, de script, de voucher, vocês vão conseguir ter um resultado muito bacana, certo? Pode ter certeza disso. E você que vai entrar agora, né, que vai vir fazer esse acompanhamento mais de perto, rapidamente, muito rápido, você vai conseguir ter esse retorno financeiro. E isso porque, a não ser que você não faça, tá? É a única forma que tem de você não ter o resultado, é se você não fizer. Porque agora você com post de atração, com vídeo de atração, com script de WhatsApp, com script de stories, com todo esse acompanhamento, entendendo como é que se posiciona no vídeo, como é que você faz e como você gera conexões, não tem como você não ter esse retorno, tá bom? Então, fico feliz aí na presença de cada um de vocês. Lembrando, eu só vou colocar o link aqui, tá? Não vou colocar nos grupos, não vou colocar nos grupos para poder valorizar quem estava aqui ao vivo agora, certo? E aí depois, se você estiver assistindo a gravação, é só clicar no link do YouTube, tá? Não vai para o grupo, no link do YouTube, tá bom? Aí obrigado aí, o pessoal que está elogiando, obrigado. É bom ver vocês aqui e sentirem que realmente valeu a pena. Então, eu levantei 5 horas da manhã hoje para poder deixar tudo organizadinho da maneira que precisava ser. Já vinha preparando essa aula há um bom tempo, mas queria criar essa apresentação mais detalhada para vocês. Foi uma busca de conhecimento também, né? Não é só simplesmente sentar aqui e falar de qualquer jeito. Então, teve toda uma organização, tá? Deixa eu ver, comprei a agenda cheia e gostaria de saber se vou ter acesso ao bônus. Eu estou iniciando o curso ainda, não assisti às aulas. Não, tudo que está na agenda cheia lá você tem acesso, né? Todos, inclusive todos os bônus do agenda cheia, tá? Do agenda cheia, todos os bônus estão lá, tá? Todos os bônus estão lá dentro, já estão dentro do curso, né? As aulas da mentoria, o e-book, tá tudo lá. E esse programa que vocês estão vendo agora, o Kit Terapia Lucrativa, que vai englobar tudo isso que eu mostrei, também tudo vai ficar gravado. Ah, não pude participar da aula ao vivo, vai ficar gravado. O único bônus extra que tá tendo é esse agora, que eu vou ficar mais 2 horas olhando o Instagram de vocês, olhando o que vocês estão fazendo, vocês tirando dúvida, a gente vai abrir o Zoom, tá? Não vai ficar
fechado, bate-papo aberto, para a gente poder trocar uma ideia mesmo e ver o que está acontecendo. Estou falando 2 horas, mas se precisar, a gente vai ficando mais. E outra coisa, gente, o curso Agenda Cheia ele é um curso muito prático, tá? É muito prático. Não fique esperando ver o curso todo para botar, não. Chegou ali, post de atração, script de vendas, vai para a prática, tem que ir para a prática, tá? Quem fez. Faz o seguinte, quem está na situação que está sem o cartão, me manda uma mensagem no WhatsApp aqui, que aí eu adiciono e depois a gente vê, tá? Se tiver mais alguém nessa situação de que, eu quero participar, mas eu tô sem o meu cartão aqui agora, me manda a mensagem aqui, eu vou botar vocês no grupo e aí a gente vai acertar. Fica tranquilo que a gente vai resolver a vida de todo mundo. Se tiver mais alguma situação, me manda aqui, porque de fato o que eu quero é ver vocês dando resultado. Quanto mais resultado vocês dão, mais a gente cresce, tá? Então não pensa que a nossa jornada é só no sentido da gente se beneficiar, não, porque não é, certo? Então, se vocês dão resultado, se vocês crescem, nós crescemos juntos. É a única forma que nós temos de dar certo. Então, é por isso que eu levanto 5 horas da manhã, é por isso que eu estudo, por isso que eu estou fazendo outros cursos, outras capacitações, por isso que eu estou me dedicando exclusivamente à mentoria. Tive que parar de atender, só faço atendimento de caridade, como eu expliquei para vocês, por conta disso. Ambiente certo. Primeiro, desejo ardente, tá? Como a pergunta aqui do Adriano, pergunta como construir o ambiente certo. Desejo ardente. Primeira coisa eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Depois, rompimento. Vários rompimentos eu tive que fazer, porque a vida é sobre pegar e soltar. Quem tiver precisando de alguma situação de boleto, alguma coisa, você me manda mensagem aqui no privado, que aí a gente organiza tudo, tá? Então, a vida é sobre pegar e soltar. Quando você está no ambiente que você precisa mudar, você primeiro tem que soltar ele. Então, se você é a pessoa, por exemplo, eu sou da balada, eu sou as pessoas que eu ando, nenhuma tem pensamento positivo, todo mundo está num pensamento de escassez, ninguém está buscando crescimento, ninguém está querendo estudar. A primeira coisa que você tem que fazer primeiro, eu tenho que entender o que é que eu quero para minha vida e eu preciso soltar aquele ambiente que está me contaminando para que eu possa segurar depois aquele ambiente que eu quero. E às vezes você vai ter que passar por um tempo de solidão, entre aspas, né? Porque às vezes é muito melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Porque quando você vai fazer, eu tenho que fazer essa transição. Eu tenho que, muitas vezes, me desprender de pessoas que não vão me ajudar, que não vão fazer com que eu chegue onde eu quero. E às vezes a gente tem uma questão muito fraternal que nos prejudica bastante. Porque às vezes você tem alguém da sua família ou do seu contato um amigo de longa data, só que você escolheu seguir o seu processo evolutivo e a outra pessoa não escolheu. Essa pessoa não escolheu, só que você não quer largar essa pessoa. Fala, não, porque é meu amigo de muitos anos e tal. Mas não é porque você tá querendo abandonar aquela pessoa, não, porque sua vida agora está em outra perspectiva. Não é que você é melhor do que ninguém, mas você tem objetivos agora que são diferentes. E aí você precisa entender que vai ter que haver uma ruptura. Não que você vai virar inimigo de ninguém, mas não vai mais dar para estar andando nos mesmos ambientes com as mesmas pessoas. Para que o seu novo ciclo de pessoas comece a aparecer. Tá, que o que eu mais ouço aqui na cidade hoje é que eu sumi. E realmente eu sumi, entendeu? Eu sumi porque hoje eu estou aqui, meu fluxo é aqui com vocês. Eu não posso estar aqui agora em outro lugar, estou aqui com vocês. O meu fluxo é esse. Eu estava mais cedo conversando com o Henrique. Anteontem me mandei uma mensagem para Jair. E a gente tem o fluxo de pessoas. Então eu começo a conversar e me aproximar de pessoas que estão fazendo a mesma jornada que eu. Então é isso, a vida é sobre pegar e soltar. Às vezes, para você poder ir para outro nível, tem que soltar aquilo que está te prendendo no nível que você está. Não tem para onde correr. É, ó, eu vou botar meu número aqui do WhatsApp, que se alguém está sem. Aí, se tiver aqui, eu vou colocar aqui. Pronto, coloquei aí. Certo? Eu vou parar aqui a gravação, que aí eu vou batendo mais um papo com vocês aqui até a gente fazer a nossa sala fechada. Então, você que está assistindo a gravação, para fazer a inscrição, basta clicar no link que está aí abaixo e bora gerar essa transformação agora no início de 2024.